Boa noite a todos aí, um bom dia a todos também, ótima quinta-feira, ótimo resto de quarta para quem estiver vendo na quarta-feira esse vídeo. Bora lá, falar aqui de Atlético Mineiro 0, Palmeiras 3, o Palmeiras enfia 3 no Galo, que, vamos ser sinceros, não resolveu absolutamente nada. A gente já sabia que o campeonato já tinha ido pro espaço, o Flamengo venceu o Ceará por 1-0. Nem jogou essa bola toda também. Os caras de ressaca, tava comemorando o título da Libertadores e tal. E conseguiram vencer o Campeonato Brasileiro e levam os dois principais títulos aí do futebol brasileiro. E o Palmeiras ficou, eu não sei se vai ser vice-campeão. Depende da última rodada, né? Se o Cruzeiro ganhar do Botafogo amanhã, mas não vai resolver absolutamente nada. Tem uma premiação em dinheiro um pouquinho maior para quem fica em segundo. E bora lá falar aqui sobre algumas coisas porque o Campeonato Brasileiro acabou indo para as mãos do Flamengo. A Libertadores a gente já sabe, tudo. Mas uma coisa meio que linkada à outra, né? As coisas ficaram muito favoráveis para o Flamengo, porque ele foi jogar uma final de Libertadores já com a taça com 8 dedos, 9 dedos na taça do Brasileirão. Bom, vamos lá. Lembrando, SofaScore, primeiro comentário na descrição, ou você aponta a câmera do seu celular aqui, baixa grátis, você ajuda muito o canal. E você vai ter estatísticas, você vai ter sempre os jogos ali, os horários, onde vai passar, onde vai ser transmitido, tudo. Ficar sempre muito bem informado, tabela de classificação e também dos principais campeonatos da Europa, que eu não vou deixar de assistir futebol, mesmo acabando aí o Campeonato Brasileiro. Bom, galera, o Palmeiras perde o Campeonato Brasileiro. Eu vou falar só um pouquinho aqui sobre a arbitragem. Teve a questão da arbitragem depois daquele jogo contra o São Paulo, tá? Que foi algo que nos prejudicou muito. O Palmeiras teve aquele pênalti que não foi marcado pro São Paulo, mas depois daquilo, o VAR nunca mais chamou a favor da gente. Então só vou falar só sobre isso para não ser injusto na análise, tá? E o principal de tudo isso, que é a zona que tá o nosso clube, porque tem gente que quando eu falo que tem umas coisas que são bagunçadas, umas coisas que não tem lógica, as pessoas não gostam. Nós temos uma presidente do clube que não defende o clube de futebol. Então isso já tá errado de todas as formas. Por quê? Porque ela tem amiguinho na CBF e tal, e ela não quer se indispor com eles. Então o Palmeiras foi prejudicado, criaram tudo aquilo, ninguém falou nada, tá? Então a gente sabe que aconteceu isso no campeonato e o Flamengo não foi prejudicado nunca mais, né? Só que, tirando isso, o futebol do Palmeiras despencou. Nosso futebol despencou. Depois daquele jogo contra o Mirassol, depois daquele jogo contra o Santos que nós vencemos, acho que foi o Juventude, né? Nós só voltamos a ganhar agora do Atlético Mineiro hoje. Teve jogo com o Mirassol, perdemos. O Santos, perdemos. O Vitória, não ganhamos. Tô com a SofaScore aberta aqui. Sabe qual foi a campanha do Vitória, os últimos jogos fora de casa? O Vitória tomou 4 do Bragantino hoje. 4. E a gente não ganhou do Vitória esse ano e não ganhamos ano passado. E cruzando bola na área, tá? Então temos muita incompetência também. 4-0 pro Red Bull Bragantino hoje. Aí eles ganharam do Sport. O Sport não conta. Aí eles empataram com o Palmeiras. Conseguiram um ponto. Perderam do Cruzeiro. Ganharam do Santos. Perderam do Vasco. Perderam do Grêmio. Perderam do Fortaleza fora. Perderam do Flamengo. Perderam do São Paulo. Vou puxar aqui. Aí empataram com o Mirassol lá atrás. E aí perdeu pro Internacional. O Internacional ganhou. Então assim, são alguns jogos que você não pode perder, né? O Palmeiras estava indo ali, já tinha perdido pro Santos, tinha perdido pro Mirassol, mas você fala assim, vamos apagar esse incêndio aqui, vamos ganhar o jogo, o Fluminense vai ganhar do Flamengo, o Palmeiras vem com o Fluminense, não ganha do Vitória. Então assim, o Palmeiras deixou de jogar futebol, o Palmeiras se perdeu na temporada, na reta mais decisiva, perdeu confiança, né? Porque isso fez diferença. Olha como é que a gente jogou contra o Flamengo. Perdemos confiança. E aí o campeonato foi para a mão do Flamengo. Totalmente para a mão do Flamengo. E ainda não satisfeito. Aquele jogo do Grêmio hoje, vocês olham. Hoje a gente vai... Lembra que eu falei para vocês assim? Eu teria ido com o time reserva contra o Grêmio. Eu também teria ido. Não vou mudar o que eu vou falar aqui não. Eu tenho coerência no que eu falo. Só que eu não deixaria de ter levado os titulares. Deixa no banco. Banco de reserva. Entra 20 minutos, 25, 30 minutos. O Flamengo fez isso contra o Atlético Mineiro. E o Flamengo acabou tropeçando. Inclusive o Flamengo tropeçou nessa reta final. O Flamengo também caiu o futebol. Eu tava vendo hoje uma análise, um comentário que é verdade. O Flamengo nem jogou esse futebol todo na final, né? Mas foi o suficiente pra ganhar da gente. No Brasileirão eles ganharam de 1-0 do Ceará hoje. 1-0. Tudo bem que é o jogo da ressaca, né, como eu falei. Mas outros jogos contra o Atlético eles empataram, perderam pro Fluminense, empataram com o São Paulo,
que é um time vitamina C, que não faz mal a ninguém, sabe? Pois é, eles também vacilaram, só que a gente não conseguiu ganhar os jogos que nós precisávamos. E aí contra o Grêmio, o Abel meteu um time reserva. Aí a gente perde o jogo. Se a gente tivesse ganhado aquele jogo, eu não sei se o Palmeiras seria campeão, não sei. Mas nós estaríamos na última rodada faltando 2 pontos atrás do Flamengo e o Flamengo ia jogar com o Mirassol. E aí a gente complicaria o Flamengo. Sabe por que a gente complicaria o Flamengo? Porque no dia 10 o Flamengo joga contra o Cruz Azul. Lá no, acho que é no Catar, né? O Intercontinental. Então o Flamengo ia ser obrigado a jogar a vida contra o Mirassol. Então a gente ia fazer o Flamengo chegar lá no Catar mais cansado ainda. Mas nem isso a gente conseguiu. Então o Palmeiras na reta final, ser vice-campeão brasileiro não é uma vergonha, tá? Vou repetir, ser vice-campeão da Libertadores não é uma vergonha. Não é. A questão, o que nós temos que ver aqui é pegar a lupa e olhar melhor. E que futebol foi esse? Como é que você joga com o Vitória dentro de casa, o Allianz estourando, você não ganha o jogo? Como é que você não ganha do Fluminense, que jogou mais ou menos, ganharam do Flamengo, os caras não estavam querendo jogar, ainda dominou o Palmeiras, foram melhores, quase ganharam o jogo. Sobre o jogo, galera, contra o Atlético hoje, não tenho o que falar, porque é um jogo irrelevante. O Carlos Miguel fez várias defesas, o Vitor Roque deu sangue ali, tudo, o Luigi entrou, fez um gol, mas o GFT fez uma bela jogada hoje. Inclusive, tava falando no grupo lá que eu acho ele bem melhor que o Vanderlan, bem melhor. Não quer dizer que é o cara pra 2026, não. Um jogador muito caro, né? Porque tava na Escócia, não pode pagar 38 milhões de jogador que tá na Escócia, sabe? Não pode. Mas a gente tem que ver aqui o que a gente não fez no campeonato. E a gente perdeu o campeonato porque a gente parou de jogar bola. Parou. Depois ali do jogo contra o Santos, que ainda estava até bem, aí teve outras decisões erradas, né? Por que desmarcaram o jogo lá atrás? Então assim, você vai juntando tudo, você percebe a quantidade de erros que foram cometidos. E esses erros continuam sendo cometidos. Olha o que eu falei no vídeo mais cedo hoje. O Abel vai viver o luto. Vou até ver a coletiva dele e volto amanhã para falar sobre isso. Não vou renovar agora, não vou assinar. Ele já falou que vai ficar, mas ele não vai assinar agora. Vai pensar o que vai fazer e tal. Pô, sabe? Não tem sentido, cara. Aí você tem uma presidente que não defende o clube, que não faz nada. Aí o pessoal fala assim, eu tenho uma péssima notícia pra vocês. Ah, mas os erros de arbitragem, no que vem tem de novo, gente. No que vem tem de novo. Ou vocês acham que no que vem vão sumir? É um negócio, ó, o Piquerez foi expulso hoje, vocês viram lá? O carrinho que ele deu? Tá bom. Aí eu pergunto pra vocês, o Flamengo ganhou o campeonato merecido no final aí. Jogaram melhor a decisão contra a gente. O Carrascal pisou na perna do Fabinho. Ele foi expulso? Não foi. Por quê? Porque o grito dos caras foi gigante, os caras conseguiram. E aqui o silêncio foi gigante também. Parabéns, Leila Pereira. Você querendo ficar na história do Palmeiras, você tá conseguindo. Tá conseguindo, sim. Conseguindo tranquilamente. Aí o Piquerez dá aquele carrinho, é expulso. E não adiantaria nada. Se o Atlético ganhasse do Palmeiras, não ia mudar nada. O que eu fico inconformado são duas coisas. O mau futebol que o Palmeiras jogou na reta final. Ganhamos um jogo agora, os últimos 18 pontos, nós só ganhamos 5. Então 13 pontos voaram por aí. E a gente tá 5 atrás do Flamengo. Então, opa. Então você percebe que... E nessa reta final teve o jogo do Santos lá, do pênalti do Maurício, tá, mas a gente não sabe se seria gol. E o que mais incomoda é não ter incômodo dentro do Palmeiras com isso. Perdemos, mas a gente foi vice-campeão brasileiro, tá bom. Foi vice da Libertadores, tá bom, não dá pra ganhar sempre. Vamos tocar o ano aí. E o treinador tá pensando se vai ficar, tudo. E não tem uma autocrítica do futebol. Não tem um pensamento assim, olha, nós perdemos aqui porque, esse jogo do Vitória aqui a gente não jogou, a gente se deu mal, a gente perdeu aqui. Aí vocês pensam assim, claro que cada jogo tem a sua história, e eu falo bastante sobre isso. Só que numa reta final, na reta decisiva ali, tem jogos e jogos. Tem jogos que se você perde ponto, porque senão a gente pode voltar todos os jogos do campeonato. Lá no começo, lá aconteceu isso, lá contra o G6, né? Também tem isso, que é uma outra coisa que continua incomodando. Mas a gente deixou de jogar futebol no principal momento da temporada, na reta final, e facilitamos muito a vida do Flamengo para ganhar o título brasileiro, para ganhar a Libertadores. Nem jogaram tanta bola, mas venceram. Não houve reclamação nossa, não houve ninguém que tentasse ali ir atrás do interesse do Palmeiras, e não vão continuar, e vão continuar não indo. E nem para dificultar a vida do Flamengo a gente serviu. Para eles jogarem a vida contra o Mirassol, 4 da tarde, interior de São Paulo. Quem conhece aí Mirassol, eu que joguei bola
muitos anos atrás aí. Joguei em Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, joguei várias vezes. É um calor assim descomunal. E a gente podia prejudicar, mas não. A gente facilitou demais. Os caras já são campeões, com uma rodada de antecedência. Pode poupar o time e chegar mais inteiro contra o Cruz Azul. E agora a gente faz o quê? Agora é lamentar e ver aí o adversário nosso gritando campeão da Libertadores e campeão brasileiro. E o que mais incomoda, se o Flamengo tivesse jogado um futebol absurdo e o Palmeiras tivesse jogado, você fala, não, os caras jogam melhor, não tem o que fazer. Mas não, os caras falharam, tropeçaram, só que a gente conseguiu tropeçar mais ainda, a gente conseguiu ser mais incompetente ainda. Por isso que eu falei lá no começo do que aconteceu depois daquele jogo contra o São Paulo, porque o Palmeiras não tem representatividade, não tem ninguém que brigue pelos interesses do Palmeiras. E em 2026 não vai ter de novo. Aconteceu o negócio da Libertadores, aquele lance. O juiz não deu, o Palmeiras tinha que jogar a bola, tinha que continuar, não tem o que fazer, não pode sair de campo. O que a Leila falou? O que o diretor falou? Ninguém falou nada. E vão continuar sem falar nada. O Palmeiras é o cordeirinho do futebol brasileiro. Ele quer ser amigo de todo mundo, ele quer estar junto de todo mundo, a presidente, né? Para não se indispor, para construir ali uma aliança, para quem sabe lá na frente ela conseguir o que ela quer. O que ela quer? Ela quer terceiro mandato, ou ela vai pro Vasco, ou ela vai pro CBF. Isso aqui, como é que fica? E cobrar o treinador que faz um trabalho ruim nessa reta final, que é histórico, que é ídolo, tal. Adianta ficar bravo hoje, Abel, porque expulsou o Piquerez, não adianta ter raiva hoje. Esse sentimento, esse sangue nos olhos era no sábado contra o Flamengo. Era no jogo contra o Vitória. Era pra ter entrado assim no jogo contra o Grêmio, no segundo tempo. O time toma um gol e desmancha. Agora não adianta mais. Poupa suas energias aí pra 2026. E Abel Ferreira, tem um pouquinho de respeito com o Palmeiras. Assine o contrato que está com você, já que a diretoria não tem respeito, tenha respeito pela torcida do Palmeiras. O contrato está com você, assina o contrato e continue o seu trabalho. Porque a gente sabe que você não vai sair. A gente sabe. Só que, né? O contrato tá lá, você não disse que vai ficar, então por que você não pode assinar? Por que as coisas têm que ser todas do jeito que você quer? Então, essa é a minha análise aí do final de Brasileiro melancólico, Flamengo campeão e o Palmeiras na vice-campeão, você vai terminar em segundo, terceiro, irrelevante, mas o Palmeiras facilitou muito a vida do Flamengo, na minha visão. Deixa seu comentário. Um grande abraço. Tamo junto, amanhã a gente tá de volta. Vou ver a coletiva do Abel. E a gente se fala amanhã. Valeu, até a próxima.